Olá pessoal, professor Felipe Lourenço aqui e na aula de hoje nós vamos conhecer a ferramenta Word. Para abrir essa ferramenta eu vou clicar no meu menu Iniciar, eu já tenho a ferramenta instalada na minha máquina, na versão 2010. Caso você queira saber se você tem o Word instalado na sua máquina, você pode clicar no menu Iniciar e assim que ele abrir, digitar Word. No meu caso aqui, eu tenho duas versões do Word. Eu tenho a versão 2013, que é a mais atual, e eu tenho a versão 2010. Hoje em dia se usa muito a versão 2010, então eu vou optar em abrir ela nesse momento. Certo, galera? Só para a gente então entender o que acontece, o que a gente pode fazer com o Microsoft Word. Ele é um programa que a gente pode principalmente fazer trabalhos escolares, trabalhos de faculdade, documentar algo. A gente pode também estar criando livros, textos, poesia, até e-mail marketing a gente pode estar usando essa ferramenta também. Etiquetas, cartas, envelopes, uma infinidade de arquivos de texto que podemos criar com o Word, certo? Bom, antes da gente começar a fazer qualquer trabalho, digitar alguma coisa no Word, a gente tem que se localizar no programa. Antes de tudo, a gente tem a barra de título. No meu caso aqui está escrito documento 1, porque a gente ainda não salvou esse arquivo, acabamos de abrir o Word. Então ele sempre vai chamar de documento 1. Assim que a gente salvar um documento e colocarmos um nome nele, vai aparecer no lugar de documento 1. Do lado esquerdo, a gente tem os menus de acesso rápido, que a gente tem algumas opções como restaurar, mover, tamanho, minimizar, maximizar e fechar o Word. O disquete para a gente estar salvando as alterações do documento, e a gente tem aqui uma setinha para desfazer as alterações que a gente aplicou no documento. Do lado direito a gente tem os botões de controle de janela, que também seriam o minimizar, o restaurar ou maximizar tamanho e o fechar. Embaixo da barra de título a gente tem as guias. Nós temos a guia arquivo, serve também para a gente estar salvando os nossos documentos, abrir um documento já existente, fechar o documento atual, a gente pode consultar os documentos recentes, criar um novo documento, visualizar a tela de impressão, salvar um documento e enviar para uma pessoa, a guia de ajuda, opções de configuração do programa e o botão de sair do programa. Na guia página inicial, a gente tem algumas opções. Na parte de baixo, onde a gente chama de faixa de opções, normalmente é a parte que assusta o pessoal, porque tem muito recurso e toda guia que eu clicar vai mudar a faixa de opções. Uma pincelada por cima para vocês entenderem o que a gente encontra na faixa de opções. A página inicial, ela vai lidar, digamos que com a primeira impressão do documento. Então a gente vai ter muitos recursos de formatação, como mudar o estilo de uma letra, mudar o tamanho dessa letra, colocar em negrito, colocar em itálico ou sublinhar uma letra, até mesmo colocar uma cor nessa letra, certo? Na guia inserir, a gente consegue colocar elementos que não estão nativamente dentro do programa. O que seria isso? Uma imagem, digamos que eu vi uma imagem na internet e eu quero usar essa imagem no meu arquivo. Através da guia inserir, opção imagem, eu consigo inserir essa imagem aqui dentro do meu documento. Eu posso colocar o clip art, que são algumas imagens e desenhos já de um catálogo específico que o Word vai oferecer pra gente. Eu posso colocar algumas formas geométricas, inclusive até bastante opções que a gente vai ter, inclusive até gráficos também eu posso estar colocando no documento. A guia layout da página é uma guia de extrema importância se você quer imprimir o seu documento. Como por exemplo, eu vou fazer um currículo e normalmente o objetivo do currículo é que a gente também faça uma impressão desse documento. Aqui eu consigo configurar coisas como margens do meu documento, a orientação da folha, o tamanho que essa folha vai ter e até o número de colunas. Tá? Essas são configurações importantes que a gente tem que fazer caso a gente vise fazer a impressão desse documento, certo? A guia referências é para que a gente crie como se fosse um dicionário do que a gente está escrevendo. Então a gente pode usar alguns termos no texto, no nosso documento, que às vezes não é um termo tão utilizado no dia a dia,
Na guia referência a gente pode criar como se fosse uma espécie de uma nota, um índice, um sumário, para que a gente aponte uma definição melhor, uma explicação do que é aquela palavra, do que aquele termo significa. Tá? A guia correspondência é responsável por a gente estar criando envelopes, etiquetas, as malas diretas, tudo relacionado mais à parte de telegramas e a parte de telegramas digitais também. A guia revisão ela vai ser responsável por fazer as correções de tudo que a gente escreve no Word. O Word ele tem um dicionário cadastrado nele. Normalmente o dicionário ele vem no mesmo idioma que o programa está sendo apresentado. No nosso caso aqui, o programa está sendo apresentado em português Brasil, então o nosso idioma de dicionário também vai ser português Brasil. Por fim, a guia exibição. A gente pode ocultar ou mostrar alguns recursos, algumas configurações do Word. Por exemplo, normalmente o Word vem com a régua habilitada na parte de cima da nossa folha e na lateral. Às vezes eu não gosto de usar ela, então eu oculto a régua do meu documento. Tá? Eu vou deixar habilitado por enquanto aqui ela. Vamos voltar aqui para a página inicial. Bom, então a gente conheceu a faixa de opções. Embaixo a gente tem uma simulação de uma folha sulfite, no caso, né, uma folha em branco, onde vai ser inserido os nossos textos. Embaixo a gente tem o número de páginas. O Word vai apontar para mim também quantas palavras eu tenho. E notem que aqui embaixo eu tenho o idioma realmente do meu Word, né, do meu dicionário, que no caso é o português do Brasil. Do lado direito aqui eu tenho algumas opções de visualização do documento. Por padrão eu vou deixar sempre a primeira opção habilitada. Eu tenho um zoom, né, para mim estar controlando aqui o tamanho da folha sulfite. E na lateral aqui tem uma barra de rolagem. Tá? Bom, por enquanto é só. Acredito que em próximas aulas a gente vai estar elaborando um texto, aprendendo sobre as formatações, inserir alguns elementos, imagens nos nossos documentos, tá certo? Pessoal, agradeço e até a próxima.